Bom, pessoal, boa tarde, então. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui nessa sala para a gente compartilhar um pouquinho desses conhecimentos, né? Então, me apresentando um pouquinho, como o próprio Djalma já falou antecipadamente, eu sou enfermeira, sou mestre e doutora em enfermagem. Atualmente, então, eu faço o desenvolvimento de coordenação e assistência no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é o CRI, que é um serviço que fica localizado aqui, anexo ao Hospital Infantil. A gente vai falar um pouquinho aí também nessa apresentação. Então, essa primeira tela que eu trago aí do título, a gente vai falar um pouquinho da importância e o fluxo de atendimento aos pacientes com a indicação dos imunobiológicos especiais, né? O que seriam esses imunobiológicos especiais? São as vacinas, são os produtos que o CRI, através do Ministério da Saúde, vai disponibilizar para essa clientela, né, para esse segmento da população que tem direito por conta do tipo de problema de saúde que ele tem em si. E aí recebem essas vacinas de forma gratuita, mas nós vamos falar, então, um pouco mais à frente. A nossa equipe aqui no nosso serviço, ela é representada por 3 médicas infectologistas. A primeira delas é a infectopediatra, a doutora Sônia Maria de Faria, a doutora Ana Paula Pietrovski Bertual, também infectologia clínica, a doutora Caroline, também infectologista clínica, e juntamente comigo trabalhamos então trabalha então a enfermeira Virgínia, né, a especialista também em saúde da família e que faz todo um aparato aí de conduta e ajuda, não somente na parte do CRI, mas também atendendo a parte de farmacovigilância, que é parte também aqui do nosso serviço. Então, dando sequência a essa próxima tela, falando um pouco assim dos objetivos do CRI, né? A nossa o primeiro ponto que eu trago aqui é a intenção de facilitar o acesso dessa população, né? Essa população especial que a gente fala, né? Essa população que tem indicação das vacinas que o CRI disponibiliza. E quem são essas pessoas, né? São pacientes que são portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida, são pessoas com condições especiais do tipo uma morbidade, alguma doença crônica, doenças raras, que venham a necessitar desses produtos especiais para prevenção de doenças, né, que são objetos do PNI. Um segundo objetivo que bastante importante que o CRI coloca, que não somente de ofertar esses produtos a essa população, mas também garantir mecanismo para investigação e acompanhamento e também de elucidação, né, dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, que é o que a gente chama de ESAVs, né? A partir do momento que a gente disponibiliza vacinas, a gente orienta também, né? É importante que a gente faça também essa orientação do que possivelmente podem surgir como eventos adversos. Na sua grande maioria, o que a gente coloca como sintomas pós-vacina geralmente são os mais comuns, que muitos de vocês devem saber, se tem a possibilidade de já ter tido experiência, né? As vacinas, de uma forma geral, elas podem trazer alguns eventos, né? Que pode ser tanto na dor no local, uma hiperemia, uma prostração, né? Dor no corpo, e a própria febre, né? Que são sintomas que muitas vezes eles estão relacionados a uma resposta da ativação do sistema imunológico. Então, isso é comum, não contraindica as doses subsequentes de vacina, pelo contrário, meio que trouxe aí para essa população uma resposta do sistema, entendendo que o sistema imunológico, então, ele foi ativado, e aí começa todo o processo de proteção, né? Claro que a proteção contra a determinada doença, ela vai demandar de um esquema vacinal que não somente seria de uma dose única de uma vacina, mas também de vacinas onde o esquema vacinal poderá vir a depender de 2 ou 3 doses, ou uma dose com mais um reforço, e aí a gente tem tudo isso distribuído no calendário de vacinação básico do PNI. Mas, igualmente ao calendário básico, para as vacinas, que são os produtos especiais do CRI, da mesma forma, né? A gente tem alguns esquemas vacinais que podem sofrer algumas alterações com reforço ou somente uma dose, 2 doses.
Então, passando à próxima tela, a gente vai falar um pouquinho da organização e do funcionamento do CRI, né? Quando a gente fala do CRI, ele precisa necessariamente ser de fácil acesso para a população, deve também estar instalado em algum ambiente hospitalar, no caso, o nosso CRI aqui, ele fica localizado anexo ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é na capital, ou também ele pode estar instalado dentro ou próximo aos centros de referência oncohematológico, algum ambulatório de especialidade. Deve também dispor de equipamento, né, que a gente chama de câmara fria, que são os locais para fazer todo o armazenamento dos produtos para garantir a qualidade e conservação dos mesmos. Também funcionar diariamente, né? Semanalmente, ele em tempo integral, que é o que ocorre aqui no nosso serviço, e fora do período do horário de atendimento, que no caso seria nos feriados e finais de semana, esse atendimento acaba sendo através do CIEVS, né? Então, o CIEVS, ele acaba sendo responsável por atender, né, alguma situação relacionada a uma vacina, por exemplo, o paciente sofreu uma mordedura de um cão, passou do horário do CRI, porque muitas vezes as pessoas ligam aqui para a gente pedindo essas orientações, mas ele saiu de dentro do horário do nosso funcionamento ao público. O CIEVS, né, ele vai, na verdade, fazer todo esse suporte de orientação quando o CRI não está no período de funcionamento. Dentro dessa organização e funcionamento, precisa dispor, pelo menos, de uma equipe técnica mínima, né, que é médico, né, obter médico, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, que são o que a gente obtém hoje na tarefa prática, que é a vacinação, né, desses imunoespeciais. Então, eu trago essa próxima tela aqui para ilustrar, para quem não conhece, né? O CRI, então, essa foto aí é uma parte do que é o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Então, nessa primeira portinha aqui que eu estou sinalizando para vocês, ele é a nossa entrada do serviço, né? Então, é claro que o hospital ele é bem grande, mas anexo. Então, a gente tem essa sala de vacina, que é todo esse espaço aqui, com a estrutura que a gente tem aqui no CRI, para atender essa demanda dos pacientes considerados especiais, né? Então, fica localizado na capital, anexo ao Hospital Infantil Joana de Guzmão. Quando a gente fala no CRI especificamente, né, todos os estados do território nacional possuem pelo menos uma unidade de CRI, né? Então, no total, hoje a gente tem 52 unidades, sendo que Santa Catarina, como está aqui nessa imagem, né, ela tem esse único CRI físico, que é o que eu mostrei para vocês agora, mas em outros estados espalhados por todo o território nacional, a gente tem locais em que possuem muito mais, né, unidades de CRI, como, por exemplo, São Paulo, que eles têm 9 unidades de CRI, né? Próximo, a gente tem aqui, no caso, Rio Grande do Sul já são 2, Mato Grosso 5, 4 na Bahia, né? 2 no Ceará, 2 no Pará, no Acre também 2, no Rio de Janeiro são 4, Minas Gerais 3, e os demais, onde tem apenas aqui uma sinalização, são apenas 1. Mas não existe nenhum estado do território nacional que não possua uma unidade de CRI. Claro que as unidades, né, e dependendo muito da sua realidade, às vezes o serviço ele acaba conseguindo ter uma estrutura um pouco melhor e outras nem tanto, né? Mas depende também muito da realidade. Mas como condição mínima, como eu mostrei na tela anterior, nessa aqui que eu voltei agora para vocês, ela precisa ter pelo menos essas condições aqui que a gente falou anteriormente, né? Para poder o serviço funcionar com a mínima qualidade possível para atendimento aos pacientes especiais. Então, quando a gente fala desse paciente especial, quando a gente está falando do CRI especificamente, não somente em todo o território, mas aqui de Santa Catarina, a gente tem uma realidade que é de fazer com que o paciente consiga acessar o nosso serviço. Então, essa jornada do paciente especial até o CRI, ele vai ocorrer por duas formas, vamos dizer assim, né? A gente tenta fazer com que esse serviço ele possa ser melhorado dessas duas formas que eu trago aqui para vocês, né?
em relação ao acesso aos imunobiológicos, em relação ao acesso às vacinas, né, que são os produtos do CRI. Então, especificamente no serviço, que é o CRI fisicamente, mas também o recebimento, né, a dispensação dessas vacinas através de um sistema que a gente chama de sistema Vigilantus. O sistema Vigilantus, ele é um sistema que foi criado onde, através do módulo CIALI, que é o Sistema de Avaliação e Liberação para Imunobiológicos Especiais, ele vai possibilitar que todos os municípios do estado de Santa Catarina, eles possam ter acesso através desse sistema, e a gente fala que todos os municípios são as instituições de saúde, né, que por meio de um cadastro, através desse sistema, vão cadastrar os pacientes nesse serviço para poder chegar até o recebimento das vacinas. Mas como é que isso ocorre, né? Então, essa primeira tela aqui, que é do módulo CIALI, deixa eu ver se a próxima eu trago aqui para vocês. Né? Nessa tela, esse serviço ali, né? Esse módulo CIALI, ele vai ajudar, no caso, a melhorar o acesso e possibilitar que esses pacientes tenham as altas coberturas vacinais com as vacinas especiais do CRI. A gente está vivendo hoje, né, um cenário com uma dificuldade muito grande, né, que é o atingir as coberturas vacinais das vacinas do calendário básico, mas também é uma preocupação nossa que os nossos pacientes, eles também consigam atingir as suas coberturas, né, que eles possam ter todo o esquema vacinal, né, com as vacinas especiais do CRI em dia. E para isso, a gente conta, né, com o empenho de todas as equipes, né, de saúde em todos os níveis, seja no nível da atenção primária, né, que muitos de vocês aí já devem conhecer. Então, a gente tem lá os pacientes que são atendidos nas unidades básicas de saúde, né, o paciente diabético, o paciente hipertenso, o paciente cardiopata, pneumopata, entre outros portadores de doenças crônicas, mas também nos serviços mais complexos, né, que a gente mostrou lá atrás, né, que os serviços de oncologia, de transplantes, né, alguns serviços onde façam o atendimento de pessoas que possuem doenças raras, entre outros serviços, eles precisam ter essa adesão, e para isso eles precisam conhecer, né, melhor o fluxo, melhor o atendimento do CRI. Eu preciso ir diretamente no CRI físico lá em Florianópolis para receber essas vacinas que eu tenho direito gratuitamente? Não. Então, esse sistema que é o próximo acesso que a gente traz aí, é uma forma para que esses pacientes que não moram, né, nos municípios, né, próximos ao serviço físico, que eles possam também ter a garantia de recebê-los na unidade de saúde através desse sistema. Então, como que a gente pode fazer para melhorar o acesso, né, para esses pacientes? É a gente garantir, de fato, um sistema de informação, né, que poderia vir a ser de forma nacional, né, que a gente pudesse linkar todos os sistemas e sendo ele prático e eficiente para o serviço. Então, quando eu falo lá desse outro módulo, né, Vigilantus, através do módulo CIAB, eu estou falando de um serviço que aqui o Estado de Santa Catarina criou para auxiliar esses municípios, né, essas unidades básicas de saúde, os pacientes em si, eles conseguirem adquirir as vacinas, não necessitando fazer todo esse deslocamento até aqui a capital. Mas essa não é uma realidade em todo o território nacional, infelizmente, né? Às vezes, muitos pacientes precisam fazer uma jornada muito maior para que eles consigam receber esses produtos. Então, como eu falei para vocês, o sistema Vigilantus, né, esse módulo CIALI, ele foi criado aqui pelo serviço da DIV, né, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, através da GEDIM, que é a Gerência de Imunização e Doenças, né, de proporcionar um sistema que pudesse fazer com que esses pacientes possam ter acesso a essas vacinas. Então, não sei se vocês conseguem ver aí, essa primeira tela, ele traz aqui várias ícones aqui, especificadamente esse aqui, que é onde ele vai exibir as requisições. Para quem tem esse cadastro, vai entrar aqui e vai conseguir fazer todo o cadastro do paciente e fazer esse acesso para que os pacientes sejam cadastrados e o pedido médico, né, o pedido que o médico faz ali com a vacina, com a indicação do paciente para tomar essas vacinas,
que eles possam ser colocados dentro desse sistema na forma de anexo. E aí esse serviço, né, feito pelos responsáveis, já vamos chegar mais lá na frente para falar, vai pegar essa solicitação, vai trazer para dentro do sistema, vai pegar cada vacina solicitada, realizar o aprazamento, e aí a rede de frio estadual vai disponibilizar, através de um relatório, o envio para cada, né, regional de saúde, que vai repassar para cada município, e os municípios repassarem para as unidades básicas de saúde as vacinas de forma nominal. O que a gente fala as vacinas nominais? Porque quando eu estou falando de vacinas especiais do CRI, onde ela não é recebida diretamente aqui no serviço localizado anexo ao hospital, eu vou precisar saber para quem é essa vacina. Então, se ele foi cadastrado, ele vai ser cadastrado no nome do paciente em que a vacina foi solicitada. E aí a unidade básica de saúde, através de um relatório, ela vai obter exatamente quem são os pacientes e quais vacinas especiais vieram para a unidade básica para fazer o contato com esse paciente e chamar ele para vir até a unidade para receber. Até porque esses pacientes que recebem essas vacinas especiais, ele também recebe e tem direito a outras vacinas de rotina, que aí o calendário básico permite, e na unidade básica de saúde, ele apresentando a própria caderneta de vacina, ele vai ter direito a receber as demais doses do esquema vacinal do calendário. Então, como eu falei para vocês, esse sistema, ele entrando nessa tela, na verdade, ele ficou invertida, primeiramente era essa tela, quando o profissional de saúde, que ele vai ter acesso a esse cadastro, ele vai fazer aqui a colocação do usuário que ele recebeu e da senha, e depois que ele entra nesse acesso aqui, eu vou voltar aqui para vocês, vai então abrir essa tela, que por meio dessa tela ele vai entrar nesse ícone aqui, de exibir as requisições, e vai fazer toda a parte de cadastramento do paciente, de todos os dados do paciente, né? Todos os dados das vacinas, vai ter todos os campos, né? As abas certinho para fazer o preenchimento lá e enviar para que seja aprazado. E o sistema ele é bem autodidata, sabe, gente? A pessoa vai conseguir fazer o cadastro, no caso, o profissional de saúde responsável, e quando ele faz essa devolutiva aí para o município já vai ter acesso às vacinas aprazadas, porque ela vai sofrer, na verdade, um processo de avaliação, por isso que o nome, como está aqui, né, o Sistema de Avaliação e Liberação para Imunobiológicos Especiais. Então, geralmente, quem é que faz isso? O responsável da Regional de Saúde, né, vai fazer toda a avaliação desse documento, dessa solicitação médica, identificar se esse pedido ele está dentro dos critérios de indicação do manual do CRI, e a partir dessa avaliação ele vai fazer a liberação por meio do aprazamento dessas vacinas no sistema. E aí vocês me perguntam, né, mas como que a gente consegue ter acesso a esse sistema? Então, a Regional de Saúde, em contato com os profissionais de saúde dos municípios, elas vão solicitar a vocês, né, aos profissionais de saúde, que preencham, né, ou mesmo a própria Regional de Saúde vai obter as informações do município, da unidade básica, e vai pegar essa planilha que eu tenho aqui na tela para vocês, e vai preencher, né, o nome completo, o CPF, a lotação, e aí quando eu falo lotação, ela vai pedir aqui tanto para o nível municipal quanto para o nível estadual. No caso, a regional de saúde e a gente aqui no CRI, né, no próprio serviço, a gente tem a permissão estadual, e sendo a regional de saúde que vai pedir para os profissionais da unidade básica municipal o acesso municipal. E aí preencher todos esses itens que estão aqui, né, colocando, no caso aqui, ó, um módulo onde vocês estão vendo, como eu falei na tela anterior, vou voltar aqui para vocês, é o módulo Ciali, né? Porque existem vários outros que a gente tem lá dentro, vários outros linkzinhos que, através do sistema Vigilantes, poderá ter acesso. Mas, para as vacinas especificamente, tem que ser o módulo Ciali, né? Dentro do sistema Vigilantes, certo?
Ainda então, para melhorar o acesso para esses pacientes, a gente conta com uma série de informações, né, com uma série de fatores, vamos dizer assim, que vão possibilitar que esses pacientes e esses profissionais de saúde, porque não pensem que não é só os pacientes, mas tem muitos profissionais de saúde que desconhecem o serviço, não sabem o que é o CRI, né, e tampouco sabem quais são as vacinas, quais são as indicações de que esses pacientes que necessitam de vacinas são elencados para poder fazer o recebimento. Então, quando a gente fala em como melhorar, a gente está falando em informar e também divulgar. Falando de profissional especificamente, a gente precisa compreender a importância desse cenário e buscar mesmo aonde que estão, né? Onde é que essas informações se encontram para a gente também poder replicar, porque se eu não sei, eu também posso ir lá e buscar. Pode ligar aqui para a gente, então a gente coloca aqui nessa tela que a ligação ele pode ser direto aqui para a gente, pode obter informações através do próprio manual do centro de referência, o próprio profissional de saúde com o paciente, ele vai estar, né, a partir do momento que ele faz lá a receita, ele vai estar informando o paciente, ele vai estar divulgando, olha, vou precisar que você faça tais e tais vacinas, essas vacinas elas devem ser feitas no CRI. Se esse paciente ele não mora aqui perto, né, na capital, né, nos municípios próximos, e sendo em municípios, como a gente falou até agora, ele vai dar essa requisição e esse paciente vai levar essa requisição na unidade básica de saúde e a unidade básica de saúde vai entrar em contato com a regional de saúde para então a regional de saúde fazer esse fluxo que a gente falou agora, né? Vai fazer o quê? Vai pegar, vai fazer o cadastro desse profissional de saúde, que conjuntamente com a regional de saúde vão ter esse link de acesso através do módulo CIALI, do sistema Vigilantus, e poder fazer essa ponte e observar no sistema em que configuração essa solicitação está. Porque a partir do momento que o cadastro é feito lá dentro do sistema e o aprazamento é feito, a própria unidade de saúde consegue, né, uma vez estando cadastrada, consegue entrar lá e verificar se já ocorreu ou não o aprazamento, se tem alguma situação pendente, né, em relação à solicitação desse imunobiológico, ou se ainda não foi aprazado. Por que a gente fala isso? Porque às vezes a gente tem algumas realidades de locais onde temos muito mais salas de vacina em determinados municípios e que aí o volume dessas solicitações ela é muito maior. E aí acaba que aquele profissional lá da Regional de Saúde, que ele está responsável por fazer esse aprazamento, ele precisa fazer no mesmo tempo em que essas vacinas precisam estar aprazadas para que no mês seguinte esses pacientes possam já estar recebendo. A gente faz um fluxo de aprazamento da seguinte forma, né, de lá para a Regional de Saúde, que até todo dia 20 de todo mês, o aprazamento dos pedidos que chegarem vão para o mês seguinte, né, até o 10º dia, 15º dia do mês seguinte para estar recebendo. Mas diante do muito volume que possa chegar, algumas receitas, né, alguns pedidos médicos possam não chegar a ser aprazado para aquele mês seguinte, aonde acaba levando um pouco mais de um mês para que esse paciente possa estar recebendo. Esse outro desenho aqui que a gente fala, que é toda uma população, acaba sendo meio que o boca a boca, né? Porque quem é que não tem hoje na sua família um paciente que não tenha uma doença, né, crônica, né? Algumas das condições que lá dentro do manual, né, dos centros de referência, ele tem como critérios para receber essas vacinas, né? Eu tenho na minha família um diabético, um hipertenso, ou um paciente com pós-transplante de medula, pós-transplante de órgão sólido, entre outras doenças raras também, que tem lá a sua indicação para ter direito de forma gratuita dessas vacinas. E se a gente conseguir contribuir dessa forma e fazer nessa facilitação dessa informação e dessa divulgação, a gente pode estender muito mais essa informação para os pacientes. E, por fim, então, aqui o paciente que também está hospitalizado, a gente colocou essa figura porque, às vezes, quando a gente está falando de um paciente que está hospitalizado, mas ele é um paciente considerado especial,
e muitas vezes o motivo ele está relacionado à indicação pelo qual ele é considerado um paciente especial do CRI, é que vacinas, apesar da sua importância, ela não é uma emergência. Então, esse paciente que está lá internado, uma vez que ele tem direito, o ideal é que a gente, né, possa, enquanto profissional que está lá no próprio hospital ou no serviço, seja qual for ele, de orientar para ele que ele tem acesso a essas vacinas especiais e direito, mas que o importante é que tão logo que ele estabilize o quadro dele, que ele possa buscar a unidade de saúde para levar esse pedido ou vir até aqui no CRI e trazer esse pedido e obter as vacinas que ele tem direito. Ainda nessa próxima tela, quando a gente fala de melhorar o acesso aos pacientes, a gente fala, né, da questão do poder cada vez mais a gente encurtar essa distância e reduzir o tempo desse paciente. Então, é claro que se eu tenho um paciente que ele mora perto aqui da unidade CRI, aqui anexo ao Hospital Infantil, eu já posso direcionar para ele, se ele assim tiver condições, que ele possa vir direto aqui. Mas o paciente também ele tem o direito de querer receber a vacina. Não, eu quero receber lá na minha unidade de saúde, não posso? Pode. Daí vai ter que fazer aquele fluxo lá de colocar, né, todo o pedido através de um cadastro lá no sistema Ciale, e aí talvez é o que possa demorar um pouquinho mais de tempo, que é o que acontece para aqueles pacientes que moram em municípios muito mais longe, né, que a gente sabe, vamos falar aí do oeste, de todos os municípios aí do estado, quanto mais para o oeste, mais longe fica, e menor a possibilidade desse paciente chegar e vir receber a vacina diretamente aqui no CRI. Claro que se eu estou falando de paciente, por exemplo, que é um transplantado de órgão, e ele vem a fazer esse atendimento e acompanhamento aqui em Florianópolis, no próprio CEPOM, muitos dos pacientes acabam vindo até aqui o CRI, porque já estão aqui na capital, e acabam iniciando o processo de vacinação aqui no nosso serviço, mas também dando sequência à continuidade das vacinas na própria unidade de saúde do município de residência, né, próximo ao município de residência dele. Então, tentar encurtar essa distância e reduzir o tempo para o quanto antes ele puder receber essas vacinas especiais, a gente vai estar facilitando e diminuindo a chance de complicação até pela própria doença, porque a gente está falando, na sua grande maioria, de pacientes imunossuprimidos, né? Então, quanto antes eles estiverem protegidos, melhor, né? Se ele vir a ter contato com algum desses agentes e impedir, né, que a doença possa ser instalada. Esse próximo slide que eu trago aqui para vocês, ele visa uma questão que foi conversada numa reunião do próprio CRI, do próprio Senado Estadual, com os demais estados do território, com a intenção de fazer uma melhoria do acesso dos pacientes para o CRI de todo o território nacional. Então, a partir dessa reunião, né, a gente tem como intenção, o próprio Senado Nacional, o Programa Nacional de Imunização e o Ministério da Saúde, tem como informação, né, trazer esse como um logotipo, né, que vai ficar unificado para todo o território nacional. Então, cada CRI aí acaba trazendo algum logo, né, para tentar chamar a atenção para o serviço, mas para que todo esse serviço seja unificado. Então, tão logo, né, o próprio PNI vai trazer, né, esse logo marca aqui para todo o território nacional. E dentro dessa nossa reunião, né, nacional, os estados conseguiram identificar alguns avanços, né, que a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 196 participantes de todo o território nacional responsável pelos CRIs. Através de uma portaria, que é essa 3248 e a 2782, a gente também teve subsídios, né, de poder trazer para os CRIs uma melhoria de algumas situações, seja na parte de equipamento, seja na parte de câmara fria, que é o que a gente conseguiu hoje aqui em Santa Catarina, né, de uma forma geral, algumas unidades de saúde e rede de frio estadual, e até mesmo aqui o próprio CRI, com o recebimento de câmara fria, né, para a própria armazenagem dos produtos. Também, como avanço, né, a intenção de padronizar um cartão de vacina, né, que seria esse aqui, de ser unificado. A gente sabe que hoje os pacientes eles têm caderneta de saúde, muitos não têm, outros têm desde a infância,
mas é que a gente possa ter de forma unificada uma caderneta de vacina para as vacinas especiais para os pacientes considerados pacientes do CRI. E também, dentro dessa informação, a padronização de um folder informativo com todas as situações, assim, de forma resumida, do que seriam as informações especiais para esses pacientes. Então, de forma muito mais ampla, né, essa ideia toda de melhorar o acesso aos pacientes de forma nacional em todo o território, não somente esse serviço que a gente trouxe aqui para vocês hoje, que é o sistema Ciali, mas que eles têm a intenção de criar um sistema de informação e implantação de forma unificada, né? A gente recebe muitos pacientes de outros estados e muitas vezes, quando a gente vai fazer o acesso ao sistema, a gente não encontra e viu que modificando o estado ali no ícone no sistema, ele é lá do Pará, ele é lá da Bahia, do Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado que não seja Santa Catarina, então a gente iria conseguir ter esse acesso muito mais rápido. Uma outra coisa também que eles colocam é a descentralização, né? Claro que com treinamento, capacitação para esses profissionais. Hoje a gente tem no estado de Santa Catarina, como eu falei, um único CRI, mas a ideia é que a gente consiga ter, né, infraestrutura e estrutura e RH e conhecimento, treinamento e capacitação profissional para que esses CRIs em todo o território nacional ela possa ser descentralizado. Também, né, como uma situação muito especial que a gente fala, na melhoria do acesso, comunicação e parceria com as universidades, porque a gente tem todo o profissional de saúde que ele passa, né, por dentro das universidades e ele vai ter lá dentro das suas especialidades de acesso, em algum momento ele vai atuar com informação voltada à unidade básica de saúde, à atenção primária, e lá, de alguma forma, ele vai falar, sim, sobre o calendário vacinal, as vacinas especiais, então, que os CRIs eles possam ser utilizados como forma de agregar, né, esses profissionais de saúde, seja da área da enfermagem, seja da área da medicina, que vai fazer esse atendimento, mas proporcionar para eles o conhecimento desse serviço também. Opa, pode falar, Djalma? 10 minutos. Tá certo, muito obrigada. Então, continuando aqui, a divulgação desse serviço com os imunobiológicos especiais e, de certa forma, melhorar o fluxo de solicitação e o tempo de recebimento desses imunos aos pacientes. Além, então, de toda essa jornada que o paciente, não só do CRI, mas todos os pacientes que recebem vacinas do calendário básico, o CRI, ele atua diretamente no serviço de farmacovigilância, né, que ele aborda os eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização. Então, não sei se vocês têm conhecimento, mas eu acredito que sim. Então, foi a partir da pandemia da Covid, né, o Ministério da Saúde ele faz uma orientação de notificação de eventos que possam ser suspeitos às vacinas do Covid, né? Eles idealizaram, né? Fizeram toda a construção dessa plataforma para exclusiva lá atrás para as vacinas de Covid que tivessem algum evento adverso possível, né, relacionado. Porém, a partir de agosto de 2021, todos os eventos, os erros de imunização e os eventos adversos relacionados às vacinas também do calendário básico, que elas devam ser atribuídas, né? Perdão, atribuídas não, mas que elas devam ser notificadas direto nessa plataforma, que também os profissionais de saúde precisam fazer um cadastro, um acesso para poder fazer as notificações de cada paciente que vai fazer essa reporte, né, do evento adverso em si. Então, é importante que vocês entrem em contato com a Regional de Saúde, né, ou com a própria atenção básica, que esse é um serviço da atenção básica, para fazer o cadastramento e acesso a essa plataforma. Dentro, obviamente, dos eventos adversos que a gente tenha atribuídos às vacinas, a gente vai sempre dar uma importância maior nos eventos considerados graves, porque é aquele que é o comum, inclusive, como que a gente já tem, né, observado nas vacinas do calendário, mas os eventos adversos graves são os que requerem uma atenção muito maior. Quais são, né? São aqueles eventos que vão fazer com que o paciente acabe sendo hospitalizado, que possam comprometer esse paciente,
que possam ocasionar algum risco de morte ou que exija alguma intervenção clínica, né, imediata para evitar o óbito. Ou também que possa trazer alguma disfunção significativa ou incapacidade que resulte em anomalia ou até mesmo o óbito. Então, esses são os eventos que a gente tem uma preocupação maior e eles precisam necessariamente ser bem investigados e que todas as informações lá na nossa plataforma, elas consigam estar o mais completas possíveis, porque sem as informações a gente também, enquanto equipe de farmacovigilância, a gente não consegue avaliar e dar o encerramento de acordo com os desfechos. Então, aqui, né, tanto para o encerramento de caso de erro e ESAV, tem toda uma equipe que foi aquela tela que eu mostrei para vocês. Essa nossa equipe, ela vai avaliar os casos frente aos desfechos, vai encerrar, orientando as condutas e continuidade do esquema vacinal, sempre pautado, né, em materiais, né, ninguém tira nenhuma informação aí da cartola e responde baseado em nada, nisso não existe. Então, cada resposta que a gente faz, ela é avaliada de forma muito criteriosa e respaldada por documentos que vêm lá do PNI, vêm lá do Ministério da Saúde, para que a gente possa encerrar o evento adverso para a gente direcionado. E aí a gente fala de várias documentações, né? A gente fala de nota técnica, a gente fala de Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, a gente fala do próprio manual, do manual de evento adverso, de informes que toda a nossa área técnica disponibiliza para que a gente possa também informar aos profissionais de saúde e se informarem, né, dos tipos de situações que a gente tem hoje e a forma como a gente pode estar avaliando esses casos também. Aqui é só uma tela para mostrar para vocês que lá dentro do site da DIV, quem entra lá no site da DIV SC, vocês podem estar acompanhando também através do vacinômetro. Então, a gente teve aqui um momento, né? Isso aqui foi uma tela demonstrando, e lá quem conseguir entrar vai poder observar a situação vacinal de todo o estado de Santa Catarina em relação às vacinas da Covid. Lembrando que aqui, né, lá no início da campanha, né, aqui no ano de 2021, por exemplo, a gente chegou a um total de 13.725 notificações. Então, a partir do momento que, em 2022, a gente observou que aquela grande montante de eventos adversos leves já estavam se mantendo aquilo que já era esperado, então não teve mais essa obrigatoriedade de fazer o registro dessas notificações leves, e sim apenas dos casos graves. E isso demonstrou uma diminuição dessas notificações no ano de 2021. Claro que a gente tem esse ano, né, um número muito menor, a gente tem muito mais pessoas já vacinadas, mas um número muito menor de notificação de eventos graves, né, ou que sejam um pouco mais moderados, que demandam dessa nossa resposta, né, ao evento colocado para a gente. Esse acompanhamento, então, dos eventos adversos, eles podem ser disponibilizados, né, são vistos através de um boletim epidemiológico, nesse site do lado que eu coloco aqui para vocês, e que toda a população também tem acesso e acompanhamento desse monitoramento que gerou o boletim depois que a gente teve aí a vacinação da Covid e a avaliação desses eventos. Aqui um pouquinho da nossa equipe aqui do CRI, né, do todo o pessoal que trabalha aqui com a gente, né, então toda a equipe aqui, algumas fotos, e o centro de referência, como eu falei para vocês, deixo aqui o contato para vocês, e agradecendo desde já por esse momento, abrindo então para perguntas, e deixo em aberto. É isso, agradeço a todos que estão participando, agradeço a você, Djalma, toda a parte técnica que está aí nesse momento acompanhando, e a gente então abre para as perguntas, para quem quiser abrir o áudio ou se colocar no chat também, está tudo disponibilizado agora para vocês. Certo, Lilian, muito obrigado pela sua apresentação, pelo material que você preparou e compartilhou com a gente, pelo conhecimento aí, pela boa explicação que você deu. E agora vamos ver se o pessoal tem dúvidas, aproveitar nesse momento, esse convite que você fez também para tirarem as dúvidas, mandarem as perguntas, enfim. Já temos aqui uma no nosso bate-papo, que é sobre uma previsão de melhora do sistema. O pessoal comentando que o sistema é lento e muitas vezes fica fora. Então, se você sabe se há uma previsão de uma melhora desse sistema, de uma troca, enfim. Então, gente, assim, na verdade já esperava que essa questão iria surgir.
Infelizmente, né? Por um lado eu digo felizmente, por outro eu digo infelizmente. Felizmente por quê? Porque, diferente de todo o cenário nacional, Santa Catarina é um dos estados que conseguiu idealizar uma forma, né, de que esses pacientes que não residem próximo ao CRI, né, físico, eles possam obter as vacinas, né? Então, criou-se esse sistema para que a gente pudesse fazer o cadastro, o aprazamento, avaliação e liberação das vacinas especiais. No ano de 2020, esse nosso sistema, para quem não lembra ou não sabe, ele era rodado através do aplicativo Adobe, né? Não sei se eu estou falando certo. E esse aplicativo, ele teve a licença dele expirada em 2020, sendo um aplicativo que tinha um potencial muito maior de rodar essa plataforma, né? Esse módulo Ciali, esse Vigilantes, que na verdade é uma plataforma, pela robustez que ela tem de todas essas informações, porque o sistema Vigilantes, ele não roda apenas o módulo Ciali, como eu trago aqui para vocês, ele roda outras modalidades que vocês também da atenção primária também têm acesso, e por essa razão, diante do expirar desse aplicativo, né, no caso do Adobe, a própria unidade técnica aqui da Diretoria de Vigilância Epidemiológica foi em busca de alguma outra ferramenta, né, que pudesse fazer com que essa plataforma rodasse. E aí a gente, né, obteve, através do pessoal da telecomunicação, que é hoje o que a gente chama de a plataforma, não sei se é esse o nome que a gente fala, né? A plataforma Quon, que ele é uma plataforma que ele conseguiu fazer com que o módulo Ciali e o Vigilante pudesse ser rodado, mas que, por ser um tipo de plataforma que ele é utilizada para jogos online, né? E a gente sabe que esses jogos online, eles necessitam de uma robustez muito grande para rodar todos os jogos e gráficos. Então, foi visto que essa plataforma poderia conseguir rodar esse nosso sistema, que é o que a gente tem até então. Então, por não ser uma plataforma específica, mas ainda assim, ela conseguir atender a robustez, que é hoje esse nosso sistema Vigilantes, né, o módulo Ciali, é o que a gente tem hoje, mas que, infelizmente, a gente sofre com essa situação de interrupção, lentidão, o sistema às vezes cai, e é claro que, como a gente sabe, né, que o estado inteiro, né, como eu falei para vocês, a gente tem um fluxo, né, de aprazamento dessas vacinas até o dia 20, então isso geralmente acaba ficando um pouco mais pesado ali, próximo da chegada do dia 20, que é onde todo mundo acessa ali o sistema para fazer o aprazamento, cadastramento, e isso acaba também interferindo um pouco, né? Ao invés de fazer esse processo ao longo do mês, acaba que quando tem muita gente acessando, que é o que eles passam para a gente, esse sistema ele fica cada vez mais pesado e acaba incorrendo em algumas situações como essa que vocês veem, né? Que é a lentidão, interrupção. Mas, né, muitas vezes, sendo essas perguntas, e frequente, quase que diariamente, a gente faz esse reporte até a TI, que a gente tem hoje com os desenvolvedores aqui da Secretaria do Estado da Saúde, e eles têm, sim, uma intenção de fazer com que essa plataforma já tenha uma outra forma de rodagem, vamos dizer assim. Eles estão ainda como é que eu vou dizer, em avaliação desse possível sistema, mas que ainda não é possível sair largando, porque ele não está pronto. Mas a ideia, sim, e tão logo, é que a gente consiga ter uma ferramenta que essa nossa plataforma ela possa ser rodada e a gente garantir aí o sucesso e como fala aquela nossa tela lá, que é encurtar a distância, né? E também encurtar o tempo para que o paciente possa receber o quanto antes dessas vacinas, que infelizmente acaba, né, que levando um tempo muito maior que é o preconizado aí, né? Geralmente apraz até o dia 20, para que no próximo mês seguinte eles já tenham as vacinas sendo recebidas e no braço, né? Que é o que é mais importante. A vacina tem que chegar nesse paciente o quanto antes. Mas é isso, a gente
cada vez mais a gente fica ansioso, é uma situação que a gente reporta diariamente para o pessoal desenvolvedor, né, lá da área de TI aqui da secretaria, mas a gente tem essa mesma angústia de vocês, a gente compartilha, não é uma desculpa, gente, mas é que assim, infelizmente, Sandra Regina, né, infelizmente é uma situação que a gente fica angustiado também, porque a gente já fez muitas vezes uma força-tarefa muito grande para tentar ajudar, inclusive, as unidades, né, que estão um número maior, um volume maior dessas requisições para paralisarem, mas quando elas ficam muito para o final, aí, muito para próximo da data de atrasamento, infelizmente acaba acontecendo essa lentidão. Não sei se eu consegui responder, mas eu acredito que sim, porque verifiquei ali no chat o teu agradecimento. Te agradeço também pela pergunta, Sandra. Djalma, obrigada. Temos mais alguém? Alguma pergunta? A gente pode falar. Esse é o momento, né? É isso, convite para o pessoal aí participando, mandando as questões. Essa parte da informatização mesmo dos sistemas e tudo mais é algo bem complexo, né? Cada vez mais a gente vem observando o quão fundo é esse buraco e demora mesmo. Os sistemas públicos, eles, com esses dados sensíveis, que para além, né, da gente falar sobre ter o sistema à disposição e que rode bem, funciona essa parte técnica também trança, né? Esses dados, enfim. Quando a gente viu ali o começo das informatizações, os municípios fazendo por conta própria, né? Muitos contratos com empresas privadas, depois a questão do banco de dados para alimentar as bases federais, enfim, é muito complexo, a gente entende, então aí fica um pouquinho, né, um compartilhamento superficial do quão complexo é isso, e aí a gente sempre pede, a gente aqui no Telesaúde também, que o nosso sistema também é próprio, desenvolvido dentro da a gente pede sempre um pouquinho de paciência o pessoal, porque dentro do serviço público a gente precisa fazer todas essas atualizações, atualização disso, seguindo todos os protocolos de segurança, para além de só ter a ferramenta funcionando, a ponta, que é o que a gente sempre preconiza e quer, que ninguém precisa entender como funciona por trás, mas tem que se pensar em tudo isso, amarrar tudo bem certinho, e também é um processo, se a gente for botar numa linha do tempo, recente, né? Então, a internet, aí a digitalização traz múltiplas possibilidades, mas também a gente tem que entender que tem legislações aí surgindo, que agora, com essa realidade, está sendo pensado, visto, e precisa ir criando e adequando, né? E aí isso às vezes incorre. E até a própria cultura, isso que você bem colocou, de quando a gente vai se inscrever em vestibular, em editais, também o pessoal deixa normalmente para as últimas horas e todos os sistemas caem, né? Então, às vezes, procurar dentro da rotina, encaixar em algum outro momento, se antecipar em algum outro horário, né? Se perceber, ó, toda vida que eu tento entrar, sei lá, às 8 da manhã o site está muito pesado, vou tentar entrar em outro horário. E aí, fazendo essa alteração na rotina mesmo para se adequar. Porque se realmente todo mundo tentar acessar ao mesmo tempo, vai que aí quando a gente vai comprar ingresso para show, que acabou de anunciar, é verdade. Não tem sistema nem privado que vá aguentar, né? Então a gente precisa utilizar desse acervo que a gente conhece de outras realidades para também tentar entender um pouquinho e aí daquilo que é possível da nossa parte e tentar resolver e também, lógico, dar os feedbacks, porque é a partir disso, né, Lilian, que vocês conseguem repassar, que conseguem surgir as melhorias, enfim, é legal isso que você colocou e é legal a gente compartilhar um pouquinho disso também com os usuários aí, que é um contexto bem grande. Então, Djalma, na verdade, assim, complementando o que você falou, a questão da TI, de fazer todo esse desenvolvimento de sistema, é algo que foge aqui da nossa governabilidade. Então, por isso, né, que a gente aqui, né, viu, Sandra, a gente compartilha também dessa sua angústia, porque realmente não depende da gente aqui, né? E, infelizmente, é essa situação. É claro que quando eu falo lá da regional de saúde, e o horário geralmente do atendimento do serviço é à tarde, e as regionais de saúde, o aprasamento é à tarde, então muitos deles, né, que acabam fazendo esse acesso, se estivesse fazendo de manhã, talvez estaria distribuído, mas nem todos eles conseguem ter esse acesso, né, no outro horário, porque o horário do atendimento e do serviço é à tarde.
mas que realmente não deixem, né, de fazer esse aprazo muito para o final, porque, infelizmente, acabam incorrendo nesse tipo de situação, né, que é difícil. A gente sabe, a gente ainda é vitorioso por conseguir levar essas vacinas para os pacientes através desse sistema, que não é realidade da grande maioria, vamos dizer assim, do território nacional, e a gente é feliz ainda assim por saber que conseguimos esse sistema, mas que a gente está lutando aí diariamente para o quanto antes essa situação aí ser resolvida. Tem mais uma questão aqui, mais uma participação dessa profissional. Obrigado aí pelas perguntas. Por que foi retirada a prescrição da enfermeira nos imunobiológicos? Respondo. Então, Sandra, é o seguinte, isso já foi um questionamento aqui no CRI, discussões entre a gente. Eu, como enfermeira, tá? O que eu entendo, né? Quando a gente está falando de vacina especial, né? A gente está falando de que esse paciente, ele tem uma condição clínica de saúde, que teve um diagnóstico médico, e esse diagnóstico médico, ele é o diagnóstico médico, e por conta disso, ele prescreveu a vacina para que, por conta daquela doença, isso talvez se possa impossibilitar do paciente vir a ter a doença, mas também prevenir de uma complicação maior. Então, é claro, quando eu estou falando de um paciente pós-transplante de medula, o paciente que fez pós-transplante de medula, ele teve o seu diagnóstico lá confirmado, e aí lá no manual do CRI tem toda a indicação de vacina. Quando eu falo de vacina especial, que são aquelas que vão para além das vacinas do calendário básico, infelizmente, né? Não digo nem infelizmente, mas essas vacinas, quem tem que fazer a prescrição é o médico. Ela é de responsabilidade médica. Agora, as demais vacinas do calendário, a gente, enquanto enfermeiro, a gente está respaldado pelo próprio calendário de vacinação, e a gente, como qualquer enfermeiro, pode chegar lá, tu tem que tomar vacina da hepatite, tu tem que tomar vacina, né, principalmente ali para crianças, as primeiras doses. Isso quando foge de qualquer condição clínica que se adeque como indicação de paciente do CRI, que se adeque como paciente especial. Então, se eu estou falando de vacina especial, é porque eu tive uma doença em que ela foi tida o diagnóstico médico e só o médico pode indicar aquela vacina. Então, apenas as vacinas especiais quem vai indicar vai ser o médico, mas as demais, toda a enfermagem, então, não necessariamente só o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem, que ele chegar e ter acesso a um paciente que ele está com a caderneta desatualizada, ele pode chegar lá, ou até mesmo informar a enfermeira e dizer, olha, a gente precisa que você vá lá na unidade e vá lá atualizar. Ele não vai precisar de receita médica para ir lá e fazer a vacina, que o calendário básico, de acordo com a idade dele, né, a faixa etária recomendada, preconiza, ele não precisa que o médico faça essa prescrição. Agora, para vacina especial, infelizmente, né, a gente tem essa situação. Eu estou vendo aqui no chat, Sandra, e peço licença de Djalma, que eu estou conseguindo verificar aqui essa informação que a Sandra traz. Falo porque atendemos vários diabéticos, cardiopatas no dia e temos um estreitamento com as vacinas. Exatamente, Sandra, eu concordo com você, porque, querendo ou não, na atenção primária, a gente tem, sim, o atendimento aos pacientes, né, os programas do diabetes, do hipertenso, cardiopata, mas antes dele ser o paciente diabético, hipertenso, cardiopata, essas doenças, elas tiveram um diagnóstico, né? Claro que isso aí, ele é diagnóstico médico. E por se tratar de diagnóstico médico, sendo esse um paciente considerado especial e tendo direito a vacinas especiais do CRI, é o médico que vai fazer essa indicação. Então, não tem nada, obviamente, né, que vai impedir do paciente vir a receber essa vacina, o fato do próprio enfermeiro não poder, né, ele não ter o respaldo para fazer essa prescrição. Isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí vem de cima, ele é uma informação que ele está relacionada ao diagnóstico médico em si, mas são situações que a gente, enquanto enfermeiro, e tendo esse conhecimento, a gente tem papel importante, fundamental, de orientar esse paciente lá no programa diabético, do hipertenso, que a gente possa estar tendo esse acesso,
e orientar eles, né? Olha, você tem direito, né? Porque a gente tem esse conhecimento, né? Olha, eu sei que tem o manual do CRI, e aqui no manual do CRI está falando que o paciente que é diabético, que é hipertenso, que é cardiopata, ele tem acesso a tais vacinas. Então, eu tenho, né, uma obrigação de orientar, né, enquanto profissional de saúde, que ele, através do seu médico, ele solicite para o seu médico aquelas vacinas, porque ele tem direito. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o médico, ele não sabe que esses pacientes têm acesso a essas vacinas especiais do CRI de forma gratuita, e ele não sabe nem o que é o CRI, como eu falei lá atrás. Então, a gente que está ali do serviço também atuante, e a gente tem esse conhecimento, a gente tem aí, então, esse poder, né? Vamos dizer, talvez não seja a melhor palavra, mas a gente tem o dever de orientar esse paciente, né? De fazer a nossa parte. Olha, você tem direito a essas vacinas que está lá na indicação do manual, mas quem tem que prescrever é o teu médico. Tem outras aqui que o próprio calendário básico para a tua idade, como a gente tem o calendário do idoso, da gestante, né, da própria criança, mas a gente tem situação especial aqui, que é a sua, que o seu médico precisa prescrever. Daí você vem aqui, traz a receita, e a gente vai fazer um cadastro, porque tu tem acesso a receber essa vacina gratuita. Então, essa é mais ou menos a forma como a gente pode ajudar esses pacientes, ao invés, né, eu sei que a gente, né, não foi só você, mas a gente já teve vários questionamentos relacionados a isso. Então, se é que a gente pode auxiliar esses pacientes, é fazer esse nosso papel, né, mostrando a ele que ele realmente tem direito, e que o médico, se não conhece, mas esse paciente conhecendo, né, através de mim, enquanto enfermeiro, ele vai chegar lá no médico e vai dizer, ó, doutor, eu estive lá no posto de saúde, a enfermeira falou para mim que tem uma série de vacinas que eu tenho direito a receber por conta da minha doença, e você que tem que prescrever. E é isso. Claro, claro. Djalma, primeiramente, obrigada a vocês, né, todos aí da área da tecnologia, que puderam permitir que essa nossa comunicação aqui com os participantes pudesse ter sido tranquila, sem nenhuma interrupção, né, de nada, porque a gente sabe que falando em sistemas pode incorrer em algum tipo de inconsistência. Então, agradeço vocês. Quero agradecer mais uma vez também a todos os participantes presentes e deixar aberto aqui, né, através do contato, como deixei na última tela, que vocês podem ligar sim, podem mandar e-mail, podem tirar as suas dúvidas. Eu acho que é muito importante e válido que a gente possa rediscutir os assuntos, mesmo que tenham sido pautas anteriormente, como o próximo assunto que vem aí, né, Djalma, que vocês vão proferir, de a gente poder estar sempre se atualizando e buscando essa informação, né? Porque esse papel ele é muito nosso, né, enquanto profissional, né? De a gente poder cada vez mais contribuir com a informação e divulgação, seja através de uma web aula, seja no boca a boca, entre os profissionais, na unidade, em casa. Então, isso é bastante importante para que essas informações, cada vez mais, elas possam atingir mais pessoas, né? Principalmente quando a gente está falando de um universo, né, que hoje eu vejo que o CRI, geralmente quem conhece o CRI ou é quem trabalha com os CRIs, e um ou outro profissional de saúde, né, médico, né, ou até da própria atenção primária de uma forma geral, que conhece ou tem alguns receios em relação ao fazer vacina do CRI, né? Então, isso é importante que vocês não fiquem em dúvidas, que liguem aqui para a gente, que entrem em contato, que a gente vai estar sempre aberto aí para responder as dúvidas de vocês e se colocar à disposição. Meu muito obrigado a todos mais uma vez e até uma próxima.